Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì ẹ̀kọ́ Yorùbá. Bem-vindo! Espero que você tenha aprendido algumas coisas nas 6 lições anteriores, especialmente na última, o método fácil passo a passo para ler e falar Yorubá. Espero que você seja um dos muitos alunos que aproveitarão a disponibilidade e a flexibilidade deste curso para ler, falar e entender Yorubá com a maior clareza e fluência possível. Nesta lição, você aprenderá sobre os diferentes tipos de números e como usá-los em suas conversas. Pressupõe-se que você já tenha estudado as consoantes, vogais nasais e não nasais, tons e marcas de tom e sílabas da língua Yorubá. E que você esteja dominando o método passo a passo para ler e falar. Caso contrário, estude as lições de 1 a 6 deste curso, já compiladas em uma lista de reprodução. O link para a lista de reprodução está na descrição deste vídeo. É recomendável encontrar alguém para estudar e praticar junto. Quanto mais você praticar, melhor ficará. Divirta-se. Ẹ̀kọ́ keje. Àwọn òǹkà. Apá kìíní. Lição 7. Os números. Parte 1. É importante aprender os números em Yorubá, assim como em qualquer outro idioma. Não podemos ter uma conversa completa do dia a dia sem mencionar números. Eles são fundamentais em nossa quantificação, data, hora, ordenação, etc. O sistema de numeração Yorubá é muito interessante. Por quê? A maioria dos numerais é derivada. O que queremos dizer com derivada? Com exceção dos números de 1 a 10, 20, 30 bilhões, 200 milhões, 300 mil e 420 mil, todos os outros números são derivados por um processo único ou combinado de duas ou todas as seguintes operações: a adição, subtração e multiplicação. Após o número 10 e a cada décimo inteiro subsequente, os 9 números anteriores ao próximo décimo inteiro são derivados. Os primeiros 4 números são derivados adicionando-se ao último décimo inteiro e são expressos como aumentado por um número, que vai de 1 a 4, e os próximos 5 números são derivados subtraindo-se do próximo décimo inteiro e são expressos como diminuído por um número, que vai de 5 a 1. Após o 10, os números de 11 a 14 são expressos como sendo maiores que 10, 11, Ọ̀kànlá. que é a forma condensada de, Ọ̀kànlélórí-ẹ̀wá. que significa 1 a mais que 10, até 14, Ẹ̀rìnlá. que é a forma condensada de, Ẹ̀rìnlélórí-ẹ̀wá. que se traduz em 4 a mais que 10. O método muda para 15 a 19, que são expressos como sendo menores que 20, 15, Àrùndínlógún. que é a forma condensada de, Àrùndínníogún. que se traduz em 20 menos 5 até 19, Ọ̀kàndínlógún. que é a forma condensada de, Ọ̀kàndínníogún. que se traduz em 20 menos 1, e assim é até chegar a 204. O algoritmo muda a partir de 205. Discutiremos isso em uma das partes subsequentes deste tópico. Anteriormente mencionamos que, além dos números de 1 a 10, 20, 30 bilhões, 200 milhões, 300 mil e 420 mil, todos os outros números são derivados por adição, subtração ou multiplicação. E alguns números são derivados por uma combinação de pelo menos 2, ou até mesmo dos 3 métodos de derivação. O primeiro método de derivação, a adição, é chamado de Àròpọ̀. em Yorubá. Ele é aplicado às unidades de 1 a 4 após um décimo inteiro. À medida que a unidade passa de 1 para 4, o contador aumenta. O segundo método de derivação, a subtração, é chamado de Ìyọkúrò. em Yorubá. Ele é aplicado às unidades de 5 a 9 em relação ao próximo décimo inteiro. À medida que a unidade passa de 5 para 9, o contador diminui. A terceira derivação, a multiplicação, é chamada de Ìsọdipúpọ̀. em Yorubá.
Ela é usada principalmente em cálculos para derivar números usando o sistema numérico vigesimal de base 20. Discutiremos isso mais detalhadamente na segunda parte deste tópico. Como forma de introdução aos números em Yorubá, pratique a pronúncia dos nomes dos números de 0 a 100 nesta seção, seguindo as instruções. Repita comigo. Òdo, ọ̀kan, èjì, ẹ̀ta, ẹ̀rin, àrún, ẹ̀fà, èje, ẹ̀jọ, ẹ̀sán, ẹ̀wá, ọ̀kànlá, èjìlá, ẹ̀ẹ́tàlá, ẹ̀ẹ́rìnlá, àrúndínlógún, ẹ̀rìndínlógún, ẹ̀ẹ́tàdínlógún, èjìdínlógún, ọ̀kàndínlógún, ogún, ọ̀kànlélógún, èjìlélógún, ẹ̀ẹ́tàlélógún, ẹ̀rìnlélógún, àrúndínlọ́gbọ̀n, ẹ̀rìndínlọ́gbọ̀n, ẹ̀ẹ́tàdínlọ́gbọ̀n, èjìdínlọ́gbọ̀n, ọ̀kàndínlọ́gbọ̀n, ọgbọ̀n, ọ̀kànlélọ́gbọ̀n, èjìlélọ́gbọ̀n, ẹ̀ẹ́tàlélọ́gbọ̀n, ẹ̀rìnlélọ́gbọ̀n, àrúndínlógójì, ẹ̀rìndínlógójì, ẹ̀ẹ́tàdínlógójì,
Èjìdínlógójì. Ọ̀kàndínlógójì. Ogójì. Ọ̀kànlélógójì. Èjìlélógójì. Ẹ̀tàlélógójì. Ẹ̀rìnlélógójì. Àrùndínláàádọ́ta. Ẹ̀rìndínláàádọ́ta. Ẹ̀tàdínláàádọ́ta. Èjìdínláàádọ́ta. Ọ̀kàndínláàádọ́ta. Àádọ́ta. Ọgọ́ta. Àádọ́rin. Ọgọ́rin. Àádọ́rùn-ún. Ọgọ́rùn-ún. A língua Yorubá possui a capacidade de quantificar e ordenar com números equivalente à de outras línguas. A equivalência dos números cardinais em Yorubá é chamada de Òǹkàyé. que possui duas variações, uma usada na contagem sequencial e a outra como contador absoluto. A equivalência dos números ordinais em Yorubá é Òǹkàpò. usada para indicar ordem ou posição, e possui três variações. O outro conjunto de números que o Yorubá utiliza são os quantitativos, usados para responder à pergunta quantos, ou para expressar uma quantidade como um adjetivo numeral definido, e os posicionais, usados para responder à pergunta qual posição ordinal. Todos esses exemplos são apresentados nesta seção. Preste atenção enquanto prosseguimos. Nesta seção temos exemplos dos nomes dos números e como usá-los. Eles podem ser usados para responder a perguntas como que número é este, que número é aquele, etc. Pratique seguindo as instruções. Repita comigo. Ọ̀kan. Èjì. Ẹ̀ta. Ẹ̀rin. Àrún. Ẹ̀fà. Èje. Ẹ̀jọ. Ẹ̀sán. Ẹ̀wá. Estes são exemplos da aplicação dos nomes dos números que você acabou de praticar. Siga as instruções para praticá-los.
Repita comigo. Òǹkà wo là á pè fún pàjáwìrì? Ẹẹ́sàn-án, oókan, ọ̀kan. Kí ni àròpọ̀ ééjì àti aárùn-ún? Èéje. Kí ló wà lára àtẹ ẹ̀dámọ̀ ọkọ̀ ọ̀hún? Ní, í, gí, ẹẹ́rin, óódo, àárùn-ún. Òǹkà wo ló wà lára ẹ̀wù olùṣọ́-àgùntàn? Ọ̀kan. Nesta seção, temos exemplos de contadores seriais e como usá-los. Eles são usados para contagem sequencial 1, 2, 3, etc., quando você precisa contar pessoas ou coisas. Pratique seguindo as instruções. Repita comigo. Ení, èjì, ẹ̀ta, ẹ̀rin, àrún, ẹ̀fà, èje, ẹ̀jọ, ẹ̀sán, ẹ̀wá. Estes são exemplos da aplicação dos contadores seriais que você acabou de praticar. Siga as instruções para praticá-los. Repita comigo. Bá mi ka iye èèyàn tó wà nínú gbọ̀ngàn. Ení, èjì, ẹ̀ta, ọgbọ̀n, ọgọ́ta. Ka àwọn ọsàn tó wà nínú apẹ̀rẹ̀ yìí. Ení, èjì, ẹ̀ta, ogún, ogójì. Ka iye eyín tó wà lẹ́nu ẹ. Ení, èjì, ẹ̀ta, èjìlélọ́gbọ̀n. Ka àwọn ìkasẹ̀ rẹ.
ení, èjì, ẹ̀ta, ẹ̀wá. Nesta seção, temos exemplos de números cardinais básicos e como usá-los. Eles são usados para responder à pergunta quantos. Pratique seguindo as instruções. Repita comigo. Ọ̀kan, méjì, mẹ́ta, mẹ́rin, márùn-ún, mẹ́fà, méje, mẹ́jọ, mẹ́sàn-án, mẹ́wàá, Estes são exemplos da aplicação dos números cardinais que você acabou de praticar. Siga as instruções para praticá-los. Repita comigo. mélòó ló padà wá nínú wọn? Ọ̀kan ló padà wá. Ọsàn mélòó lo rà? Ọsàn méjì ni mo rà. Ìkawọ́ mélòó lo ní? Ìkawọ́ mẹ́wàá. Mélòó lo rí? Márùn-ún. Aqui estão exemplos de um subconjunto dos números ordinais e como usá-los. Eles são usados para responder à pergunta qual posição, ou, em que ponto da ordem. Pratique seguindo as instruções. Repita comigo. Èkínní, èkejì, ẹ̀kẹta, ẹ̀kẹrin, ẹ̀karùn-ún, ẹ̀kẹfà, èkeje, ẹ̀kẹjọ, ẹ̀kẹsàn-án, ẹ̀kẹwàá,
Estes são exemplos da aplicação do subconjunto de números ordinais que você acabou de praticar. Siga as instruções para praticá-los. Repita comigo. Èwo ló fọ́? Èkejì. Èwo nínú wọn lò ń sọ? Ẹ̀karùn-ún. Ipò kelòó ló wà? Ẹ̀kẹjọ. Èwo ló tóbi jùlọ? Èkínní. Os exemplos neste subconjunto de números ordinais são semelhantes aos da seção anterior, 7.3.4. Eles também são usados para responder à pergunta qual posição, ou em que ponto da ordem, mas de forma intercambiável, levando-se em consideração a harmonia de suas primeiras letras com as primeiras letras do substantivo ao qual são aplicados. Pratique os exemplos e suas aplicações seguindo as instruções. Repita comigo. Ìkíní. Ìkejì. Ìkẹta. Ìkẹrin. Ìkarùn-ún. Ìkẹfà. Ìkeje. Ìkẹjọ. Ìkẹsàn-án. Ìkẹwàá. Estes são exemplos da aplicação do subconjunto de números ordinais que você acabou de praticar. Siga as instruções para praticá-los. Repita comigo. Ìpele kelòó ló ti lù ú lálùwò? Ìkẹrin. Èwo nínú àwọn ìbejì náà ló rí? Ìkíní. Ipò kelòó ló wà? Ìkejì. Èwo lo fẹ́ nínú márààrún? Ìkarùn-ún.
Esses exemplos também são um subconjunto dos números ordinais. Eles também são usados para responder à pergunta qual posição ou em que ponto da ordem, mas com forte ênfase em precedê-los do substantivo ao qual se aplicam. Pratique-o seguindo as instruções. Repita comigo. Kìíní, kejì, kẹta, kẹrin, karùn-ún, kẹfà, keje, kẹjọ, kẹsàn-án, kẹwàá, Estes são exemplos da aplicação do subconjunto de números ordinais que você acabou de praticar. Siga as instruções para praticá-los. Repita comigo. ìpele kelòó ló ti lù ú lálùwò? Ìpele kẹrin. Èwo nínú àwọn ilé méjèèjì lo wọ̀? Ilé kìíní. Ipò kelòó lo wà? Ipò kejì. Èwo lo fẹ́ nínú àwọn ọkọ̀ márààrún? Ọkọ̀ karùn-ún. Espero que você tenha aprendido algo novo e gostado de colocar em prática tudo o que aprendeu nas lições anteriores. Continue praticando. Quanto mais você praticar, melhor ficará. Recomenda-se fazer esses exercícios para testar e consolidar o conhecimento recém-adquirido. O cronômetro lhe dará 10 segundos para escolher a resposta correta para cada pergunta, após os quais a resposta correta será indicada. Está pronto? Divirta-se!
A palavra do dia, o coração. ọkàn, As frases do dia, ọkàn máa ń tú ẹ̀jẹ̀. o coração bombeia sangue. Dáàbò bo ọkàn ẹ. Proteja seu coração. O provérbio do dia, Ọkàn ẹni làlùfáà ẹni. o coração é o sacerdote de uma pessoa, o que significa que a qualidade do seu coração determina a sua sorte. Espero que o curso tenha sido proveitoso e agradável até agora. Você pode assistir a este vídeo novamente para ter uma compreensão sólida dos fundamentos do sistema de numeração Yorubá. Esse conhecimento facilitará seu entendimento quando continuarmos a discussão na segunda parte sobre números. Há muitos tópicos interessantes pela frente. Não hesite em compartilhar o link deste canal com seus amigos e grupos. Discutiremos a primeira parte da cultura Yorubá na próxima aula. Até lá, adeus! Ó dìgbà kan náà.